as cidades estão cumprindo cada linha da profecia. Vocês já repararam isso? Confusão, caos, catástrofes naturais. Tudo isso está acontecendo. Mas você já parou para observar que isso já está registrado há séculos? Né? Há século, ó. Aliás, há século não, há séculos. A Bíblia, desde o Gênesis, vem mostrando destruição de cidades. E Deus quer nos alertar a respeito disso, né? No nosso estudo de hoje nós vamos falar isso. Seja bem-vindo ao canal Profecias Vida no Campo. E a pergunta que fica é: a profecia está se cumprindo cada linha nas cidades? Está você preparado para sair delas? O nosso estudo de hoje, vamos falar a respeito dessa destruição que está ocorrendo nas cidades. E aí, isso está profetizado? Para que tempo? Né? O porquê está acontecendo essas coisas nas cidades? Né? Muitas pessoas têm muitas teorias. Não, isso é provocado pelo homem. Não, isso é o inimigo. Outros, não, é Deus. O que a profecia nos diz a respeito disso? E também, depois que uma cidade é destruída, o que Deus nos diz a respeito daquela cidade? Se você é filho de Deus, se você tem fé no Senhor, você precisa escutar essa mensagem. Se você tem passado por grandes dificuldades e sofrendo em cidades onde têm sido visitadas, né, por juízos, onde essas cidades têm sofrido alagamentos, cidades que têm sofrido com muito, ultimamente até ciclones, né, ventos, todo tipo, incêndio, todo tipo de coisa, de catástrofe antinatural, né, não tão natural assim, estão acontecendo. Então, se você acredita em Deus, você precisa assistir esse vídeo e essa mensagem, porque o Senhor deixou registrado em sua palavra essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E ainda mais, Ele nos deixou uma mensagem que eu quero trazê-la aqui para vocês hoje, que diz que quando uma cidade é destruída, Ele deixa ali um aviso, um conselho, uma admoestação para seus filhos, né? E nós vamos começar a ler e estudar os textos a respeito desse assunto. E eu vou começar com um texto que diz assim, ó: o Senhor recomenda que seu povo fixe residências longe das cidades, pois a hora que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre as cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Beleza, aqui eu vou ler esse texto, mas tem o restante desse, ó. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância. Como assim, Val? É isso mesmo. Se você é filho de Deus, se você mora na cidade, se você tem visto cidades sendo destruídas, ou até mesmo se você está em alguma cidade que tem sofrido esse tipo de catástrofe, eu quero te dizer que você precisa assistir esse vídeo. Por quê? Porque a palavra de Deus, né, a inspiração dada a Ellen White, deixada aqui por meio de Ellen White, nos diz que quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância. Eu vou parar aqui nessa vírgula, mas esse texto tem um fim. E no final desse texto é o conselho do Senhor para nós. E é um conselho muito importante que eu nunca vi ninguém falar e eu acredito que vocês também nunca ouviram. Então, nesse texto deixa bem claro que quando uma cidade é destruída, desde quando eu estou no campo, vai para 3 anos, né? Aí para o pessoal que tem uma certa curiosidade de saber quanto tempo eu estou no campo. Então, eu estou no campo aproximadamente 3 anos. E dentro desse período de 3 anos que eu estou no campo, né? Não tem 3 anos ainda. Tá? Quase 3 anos. Então, dentro desse período de tempo, eu já não assisto televisão. Mas muitas coisas acontecem que a gente não tem como não ficar sabendo, né? A rede social, a gente que trabalha no YouTube, né? As notícias na própria internet, ela começa a vir. Principalmente quando são notícias que têm, assim, um abalo, literalmente, nacional ou até às vezes mundial. Então, desde quando eu estou aqui no campo,
Já foram muitos incêndios em cidades muito ricas, cidades famosas, né? Muito conhecidas, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Já vimos muitas inundações, enchentes, consideradas na profecia como dilúvios, né? Terremotos, depois que estamos aqui no campo também, 3 anos. Parece que assim, essas catástrofes, mesmo que já tenham existido lá atrás, elas estão se intensificando. E a profecia nos responde por que está se intensificando, né? E a profecia ainda vem mais para aqueles que têm sobrevivido a essas catástrofes naturais, deixando um conselho para os filhos de Deus depois que acontece isso, né? A respeito daquela cidade que foi destruída, Deus tem um conselho específico a respeito daquela cidade destruída. Mas aqui, gente, eu quero mostrar para vocês o porquê essas coisas têm acontecido e porquê acontecerão e será cada vez mais repetidamente e de uma forma cada vez pior. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus criou o homem e a mulher, colocou ele em um jardim, né? Colocou ele no Éden, não foi num grande centro ou no melhor condomínio. Colocou ele no jardim. E também a palavra de Deus nos diz que quando Jesus veio a essa terra, o Senhor escolheu para ele um lugar humilde, nas isoladas colinas da Galileia, né? Não colocou ele nos maiores centros. Não, pelo contrário. Colocou ele dentro das cenas da natureza, onde ele pudesse ter um contato maior para com o Criador e fosse preservado das influências contaminadoras daquela época, porque naquele tempo que Jesus veio a essa terra, no seu primeiro advento, não está tão diferente como hoje. Naquele tempo, diz a profecia que a região ali estava em grandes trevas, né? Se cumpre o Salmo. Aqueles que andavam em trevas viu grande luz, né? Por quê? Porque Jesus veio naquele tempo e estavam em trevas, mesmo se considerando povo de Deus, estavam em trevas. Por quê? Porque os sacerdotes, né, os líderes espirituais daquela época, desviavam o povo do verdadeiro sentido das profecias. E muitos deles mesmos estavam enganados, porque estavam muito pensando em poder, em aquisição de dinheiro, e com isso desvirtuaram-se e também desviou o povo das verdadeiras profecias. É tanto que o povo não conheceu o tempo da sua visitação. E isso não tem sido muito diferente nos dias de hoje. Muitos daqueles que professam ser filhos de Deus, povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real, povo que guarda os mandamentos, tem a fé de Cristo Jesus, não conhece o tempo da sua visitação. E aí, Jesus foi colocado ali, naquele lugar, para ser naquela colina isolada da Galileia, está no livro Desejar de Todas as Nações, para que ele não fosse influenciado, que a sua criação não fosse influenciada pelos ensinos errôneos dos líderes religiosos da sua época e nem sofresse tamanha contaminação e deturpação da palavra. Então, nos pés da sua mãe, Maria, ele aprendeu dos rolos sagrados e sua fé foi preservada e o seu desenvolvimento, o seu intelecto e o seu espiritual foi preservado das contaminadoras influências e também das influências de conhecimentos distorcidos, errados. Ele foi ali preservado. Então, se o próprio Filho de Deus, sendo o próprio, né, diz a palavra de Deus, o próprio Filho de Deus, Deus teve todo esse cuidado de colocar ele ali, num lugar totalmente reservado para aprender da palavra do seu Pai, não é diferente para nós hoje. A palavra de Deus também diz que João Batista também foi retirado daquela multidão para aprender. Até mesmo porque o pai de João Batista, ele era um sacerdote, um líder religioso da época, né? Um líder religioso, alguém que ministrava as coisas sagradas, alguém que ministrava para o povo. Mas mesmo ele sendo um líder religioso, Deus deu ordenanças para aquele homem que não fosse para João Batista ser levado àquele templo, para que ele não fosse deturpado nele a ideia do que era o verdadeiro evangelho naquele tempo. Então João Batista foi criado e deixado, né,
longe dos ensinamentos rabínicos da época, para que não fosse distorcido o verdadeiro evangelho. Deus hoje chama seus filhos a estudarem, esquadrinharem a verdade por si mesmos, para que não sejam enganados, né? Então, essa mensagem do Vida no Campo, ela foi perdida com o tempo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como ela foi perdida com o tempo, né? A história sobre o sinal de fuga. Então, vejam esse vídeo, que conta a história sobre o sinal de fuga, né, das cidades para o campo. Mas, gente, para compreender tudo isso, nós precisamos compreender que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas, homens nobres, que foram dedicados à causa do Senhor e como isso estava relacionado à vida no campo, né? A história de Eliseu, né, é uma história muito importante também, né? Foi tirado do arado, estava arando a terra. Eu já arei terra com meu pai, com meu irmão. Então eu sei como é que funciona. E não foi arado de trator, não. Foi arado à moda antiga. Onde eu conduzia os bois e meu pai ficava no arado e meu irmão com um chicote. Às vezes eu trocava com meu irmão. Eu ia para o chicotezinho ali para tocar o boi e o meu irmão ia para frente do boi para guiar os bois que estavam no arado. E meu pai, que tinha força, lógico, estava no arado ali. Uma tarefa árdua para quem viveu no campo à moda antiga, né? Não com a tecnologia e a modernidade de hoje. Então o campo ele está intimamente relacionado com os homens de fé. O campo está intimamente relacionado à profecia e ao ideal de Deus para a nossa vida. E também, agora nós precisamos falar das cidades. A palavra do Senhor diz que as primeiras cidades criadas aqui nessa terra foi a cidade de Caim, construída por Caim. Caim, o primeiro assassino que teve aqui nessa terra, né? Vamos dizer assim. Ele foi lá e assassinou o próprio irmão. E nisso, Deus falou para ele que teve todas as maldições devido ao pecado. E Caim, diz a profecia, que no início ele até tentou trabalhar com a terra, mas depois, como a bênção do Senhor não estava com ele, porque ele não arrependeu do seu pecado, isso aqui é inclusive para aqueles que já tiraram vidas. Gente, deixa eu falar para vocês, o Senhor perdoa, só que você precisa se arrepender do seu pecado. O Senhor dá nova oportunidade de vida, mas precisamos aceitar Jesus Cristo em nossas vidas e nos converter dos nossos maus caminhos. E assim, Ele nos fará trilhar os seus caminhos e perdoará as nossas iniquidades, seja qual for o pecado que você cometeu, né? O Senhor, Ele está disposto a te perdoar. Então, gente, presta atenção nisso. Só que no caso de Caim, ele cometeu pecado, mas ele não submeteu sua vontade a Deus e nem se arrependeu. Pelo contrário, ele se endureceu. Ele até tentou trabalhar no campo, mas a bênção do Senhor não estava com Caim, porque ele tinha se rebelado contra o Senhor e não arrependeu da sua rebeldia. O que aconteceu com Caim? Ele resolveu construir uma cidade com as próprias mãos. E Caim, ele começou a atrair várias iniquidades, vários pecados para a sua vida. Inclusive, Caim era bígamo. O que é bígamo, Val? Um homem que tem 2 mulheres. Além do assassinato, agora ele traz mais pecado para a sua vida. Ele traz a bigamia, que era, né? Deus deu a Adão e Eva. Deus não deu 2 mulheres a Adão. E agora Caim atrai 2 mulheres. E você acha que fica por aí? Não. Caim resolve construir uma cidade que não estava no acordo e no agrado do Senhor. E o Caim constrói uma cidade e coloca o nome dessa cidade, o nome do seu primeiro filho, né? Então, Caim construiu uma cidade na força do seu braço. E você acha que fica por aí? Não, Caim ainda cometeu mais 2 assassinatos, relata a Bíblia. Ou seja, as cidades, elas são construídas diante, né, de um contexto de muito pecado e de muita rebeldia. Já começa por aqui, e aqui dá para se tirar muito princípio na palavra do Senhor. Outro exemplo de cidades é que depois que Caim construiu, né, as cidades, depois que ele matou seu irmão Abel, Deus também, isso tudo está na Bíblia, eu vou deixar aqui as passagens bíblicas para aqueles que me perguntam onde está a vida no campo na Bíblia. Vou mostrar na Bíblia para depois eu vir com o espírito de profecia. Então,
A palavra de Deus nos diz também, lá no Gênesis, que quando Caim matou Abel, Deus deu a Adão um outro filho por nome de Sete, aquele que ficou no lugar de Abel. E de Sete veio uma linhagem de homens obedientes ao Senhor. E Sete, ao contrário de Caim, Caim construiu uma cidade, e Sete, sua geração, né, a geração de Sete, foi morar nas colinas e campinas, nas montanhas, né? E Deus deu uma ordem para Sete, né? Que os filhos de Deus não descessem lá para a cidade dos filhos do homem. Quem era o homem? Caim. Para as descendentes dos filhos do homem. Mas em um determinado momento, os setistas, que era aquela linhagem dos filhos de Deus, setistas, homens que guardavam os mandamentos, que tinham fé que Jesus, o Messias, viria, né, para libertá-los do pecado, diz a palavra do Senhor. Em algum momento, eles desobedeceram a voz de advertência do Senhor e desceu e se misturaram com as filhas dos homens lá nas cidades. E aqui, além de vir a ordem, não desça lá para aquela cidade, para vocês não se juntar com as filhas dos homens, veio o jugo desigual. E os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, né? Eu vejo aqui nos nossos comentários, né? Pessoas que me procuram, sempre um filho ou uma filha de Deus casada com um filho ou uma filha do homem. Val, o que você quer dizer com isso? Quero dizer para você que os filhos de Deus são pessoas espirituais e as filhas ou filhos dos homens são pessoas carnais, são pessoas que não conseguem enxergar além do mundo físico. Para eles, o espiritual é loucura. E quando há esse tipo de casamento, há o jugo desigual. Portanto, jovem, se você está aí procurando a sua parceira ou seu parceiro, busquem saber quais são as ideologias dessa pessoa, quais são as crenças que ela carrega, porque o jugo desigual, ele é muito pesado, e ele ainda é mais pesado quando se diz ter a mesma fé. É vida no campo? Não é vida no campo. É reforma de saúde? Não é reforma de saúde. Dentro de um grupo de pessoas que diz servir o mesmo Deus. Então isso é muito triste e é dificultoso. Então, voltando para a nossa lição, a cidade estava ali. E a cidade foi, e os filhos de Deus desobedeceram, foram ali e habitaram com as filhas dos homens, coabitaram com elas. E nisso misturou, né? Houve o jugo desigual. E foi aí de onde veio o dilúvio, né? Inclusive, Enoque, antes de vir o dilúvio, ele temia muito o dilúvio que estava por vir. Enoque, ele andou com Deus, e a profecia nos diz que Enoque advertiu seus contemporâneos, os setistas, homens que se diziam da linhagem do Senhor, que estavam casadas com filhas dos homens, pessoas totalmente carnais. E aí, Enoque não se misturava, inclusive, com os setistas em engano. Achei isso muito interessante na palavra do Senhor, que ele não se misturava, inclusive, com os setistas que estavam enganados. Tem um livro muito bom, que foi um livro que eu comecei a ler na cidade, achei ele na internet, que chama A Vida de Enoque, né? Um livro do Espírito de Profecia, maravilhoso. E ele vem mostrando como era a vida de Enoque. Ele, por mais que ele fosse um setista, né? Ele ainda assim preferia andar com Deus. E ele não descia até os setistas. Às vezes ele pegava tanto os setistas quanto os gentios e levava para um lugar retirado na montanha, que era a forma dele evangelizar. Ali ele evangelizava aquela pessoa longe dos barulhos daquela cidade. E ele demorava, inclusive, alguns dias para se recompor quando ele ia na cidade, de tão espiritual que ele estava. Porque tudo que ele via, ele enxergava o espiritual por trás daquilo ali, né? Então, Enoque foi alguém que que andou com Deus e pregou, né, a mensagem do Messias. E depois o seu bisneto ali, eu acredito que era já bisneto, Noé, veio também com a mensagem do pregador de justiça. E só que o mundo já estava numa situação tão decadente que Noé pregou. Mas deixa eu te perguntar, quem se salvou? Noé e sua família.
mais alguém se salvou vivo naquele período, muitos morreram, né, ajudando Noé a construir a arca. Mas muitos que se uniram a Noé, que pereceram nas águas do dilúvio, também se perderam, porque no começo até se juntou a Noé, mas à medida que a mensagem ia se intensificando e à medida que os zombadores zombavam deles, eles saíam do meio, porque eles não aguentavam ser ridicularizados num lugar que nunca tinha caído uma gota d'água, e falava, vai vir um dilúvio, esse Noé tá ficando louco, né? Entenderam? E veio o dilúvio e destruiu as cidades ímpias daquele período, não somente as cidades, mas toda a terra. Quem foi salvo? Somente o justo e sua família, que foi o Noé. Aí vem outra história de cidades. Quais? Qual história de cidade tem na Bíblia, Val, que foi construída? Um grande prédio, né? Conhecida como a Torre de Babel. Inclusive, Babel significa Babilônia, confusão. E ali também era uma cidade de confusão, né? Pessoas que estavam desafiando o próprio Deus e resolveram construir algo que não estava no agrado do Senhor. E o Senhor viu que eles eram unidos, né? Eram como se fosse uma nação unida, as nações unidas ali num só propósito. E Deus sabe que onde há união, há prosperidade. E eles iam prosperar no seu intuito. Por isso que muitos hoje, dentro do mundo cristão, dentro dos irmãos, não prosperam. Porque o seu lar, onde deveria ser uma Betel, se tornou uma Babel, confusão. E aí, Deus não habita onde há confusão. E propósitos não se cumprem. Então, ali naquele período, enquanto eles falavam a mesma língua, Babel estava crescendo e sendo construída. Mas Deus viu que se eles continuassem falando a mesma língua, tendo o mesmo propósito, iriam alcançar. Então Deus mandou confusão ali de língua, né? Cada um passou a falar um idioma diferente e aquela torre. E a partir do momento que fala idioma diferente, que as pessoas não compreendem o que você está falando, há divisão. E naquele momento, aquela cidade, aquela torre foi destruída, né? Que foi a Torre de Babel. Mais um construtor de cidade, o Nimrod, né? Que estava indo contra o agrado do Senhor. Então, na Bíblia, nós vamos sempre ver a Bíblia fazendo alusão às cidades ímpias e à vida simples escolhida por Deus para o seu povo no campo, né? Eu mostro aqui, porque muitos podem perguntar, irmã, mas e eu que não tenho condições? Parei aqui nessa condição. Meu irmão, tem mensagem para você também, não se desespere, o Senhor cuida dos seus, tá? Seja na cidade ou no campo, o Senhor cuida dos seus. O Senhor, ele é irado contra a rebeldia. Entendam isso, isso aqui é um princípio do reino. Nosso Deus não é um tirano, um carrasco como muitos pintam, tá? Muitos interpretam mal. Ele é justo e ele vai exercer justiça sim. Injustiça para com a impiedade e justiça para com a impiedade e também justiça para com a piedade. Nosso Deus é um Deus de equidade. Nós precisamos compreender isso. Só que Deus, ele, em todos os tempos, teve uma mensagem para o seu povo. E a mensagem do Vida no Campo é uma mensagem atual. E lembram aqui o texto que eu li para vocês no começo, que está no Eventos Finais, página 84, que diz, né? Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância. Eu vou explicar isso para vocês. A nossa história conta que todas as mensagens que nós temos hoje, em algum momento da história, essas mensagens foram reformadas, entende? Elas foram perdidas no decorrer do tempo, né? Porque a instrução dada lá em Deuteronômio, para que o povo de Deus não esquecesse de como ele conduziu no deserto, o povo parou de dar instrução como era, então as mensagens se perderam. E ao longo dos tempos, Deus levanta homens que vai levantando essas mensagens. Agora, no final dos tempos, nós temos acesso a todas as mensagens deixadas pelo Senhor. E agora cabe a nós sermos diligentes no estudo dessas mensagens. E a mensagem do Vida no Campo, ela foi reformada no ano de 1885. Deus mostrou a Ellen White que era um período, né, que viria o decreto dominical sobre essa terra, que viria as profecias de Apocalipse, a marca da besta. E nesse período que o Apocalipse se cumpriria, o campo seria o lugar mais seguro. Só que, mesmo Deus dando essa mensagem a Ellen White nesse período, aqueles que faziam parte
da mesma crença que ela e os líderes da mesma crença dela, naquele período, não abraçaram essa mensagem. E aí, continuaram desacreditando da mensagem do Senhor. Foi quando, em 1904 a 1905, veio também os juízos do Senhor. Por um determinado tempo, resolveram seguir essas mensagens, mudaram suas instituições para o campo. Muitos do povo foi aconselhado, fizeram o devido preparo e foram para o campo. Mas no decorrer da história, quando os pioneiros morreram, veio também a mensagem de que muitos se afastariam da fé e que a obra correria o risco de ser dirigida por pessoas que não estariam muito preocupadas em levar adiante aquilo que aqueles pioneiros levantaram, sabe? E aí sabe o que ocorreu? E a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. E Ellen White, antes de falecer, ela fala assim, ó, muitas coisas há de acontecer dentro da organização e antes de morrer, eu quero que todos fiquem avisados de que eu alertei de todas as coisas que iriam se cumprir. E ela tem esse texto, se eu encontrar eu vou deixar aqui, tá? Então, gente, ela deixou alerta todas as apostasias que ocorreria dentro do movimento que se diz ser seu povo. Ela mostrou também tudo o que aconteceria nas cidades antes da volta do Senhor Jesus e como seu povo deveria fazer o devido preparo, quais mensagens pregar. E voltando para a mensagem do Vida no Campo, ela escreve repetidas vezes sobre essas catástrofes, né? Muitos hoje dizem assim, não, mas isso são pessoas que estão fazendo, mexendo no clima, mexendo em coisas, usando mecanismos, usando a ciência para provocar ciclones, inundações, enchentes, isso, aquilo, aquilo outro. Tudo bem, você pode acreditar no que você quiser, desde que você compreenda que é Deus que está no controle de todas as coisas e Ele deixou avisado que essas coisas ocorreriam. E Ele deixou avisado por quê? E para quem? Ele deixou avisado para todo aquele que tem fé e crê na palavra dele. Porque quem tem fé e crê verdadeiramente vai cumprir. E quem cumpre está sobre a cobertura do Senhor. Então, ele deixou por várias vezes, né, vários escritos, que eu vou ler alguns aqui, de que essas coisas que estão acontecendo hoje nas cidades, estão acontecendo e muitos estão sofrendo por responsabilidade dos cristãos que falharam, principalmente pelos adventistas. Sério isso que eu vou falar para vocês, falharam. A mensagem do Vida no Campo é uma mensagem, não somente Vida no Campo, mas como tantas outras, não era para ser deixadas de ser dadas e vividas, mas deixou de viver e consequentemente também deixou de dar a devida mensagem. Sabe o que aconteceu? As pessoas hoje têm sofrido as consequências de não viverem na verdade e de não terem tido a oportunidade de ouvir o preparo, sabe? Tem um texto na profecia que eu acho ele muito triste, que diz que muitos adventistas perdidos, né? Certo dia eu vi uma pessoa, não vou chamá-la de um pregador, né, de justiça, mas um pregador da injustiça, ou uma pregadora da injustiça, dizendo que todos os adventistas seriam salvos. Gente, não é isso que a palavra de Deus diz, tá? Quem lê o mínimo da palavra do Senhor, a palavra do Senhor de Deus não diz isso. Que é porque você recebeu aquela mensagem que você está salvo. Não. Não é isso. Placa de igreja não salva ninguém, tira isso da tua mente. Inclusive, quando eu me batizei, alguns anos atrás, eu tinha essa compreensão de que eu entrei para determinada religião, tô salva, porque aqui é o povo de Deus. Só que quando eu fui para a profecia, eu vi que não é bem assim não. Não é bem assim não. Nós precisamos, para ser salvos, receber a justiça de Cristo. Aqui nós somos justificados, mas nós precisamos entrar num processo de santificação. E esse processo de santificação, Deus não faz ele por nós. Ele precisa do nosso cooperar. Ele não tira o nosso livre-arbítrio. E aí, muitos hoje têm falhado, gente. Têm falhado grandão. Falhou lá atrás. E hoje nós não podemos repetir esse mesmo erro. Né? Se você recebeu uma mensagem assim como eu recebi, em algum momento a graça do Senhor nos alcançou e todas as verdades chegou às nossas mãos, precisamos falar.
E Ellen White, ela diz que antes de morrer, ela deixaria tudo esclarecido, para que nós hoje pudéssemos compreender a história, compreender os momentos que estamos vivendo, as apostasias, tanto do mundo, quanto na política, quanto na religião, quanto na família, em tudo. Então, e ela também deixou escrito o que iria acontecer nas ímpias cidades. E eu quero começar com esse texto que está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 124, que diz assim, ó: as cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Aqui nós precisamos atentar para algumas coisas. As cidades, falou todas as cidades? Não, falou ímpias. E essa palavrinha aqui tem grande diferença na interpretação do texto. O que é impiedade? Pessoas que estão vivendo contra a vontade do Senhor. Pessoas que estão entregues a pecados e crimes, sabe? Horríveis. E muitos acreditam que nem estão pecando, sabe? Então, a cidade, quanto mais ímpia, tem textos aqui que nós vamos ler, que quanto mais ímpia, mais há de receber os juízos. E eu tô lendo isso aqui para vocês na profecia, porque não são palavras minhas. Eu estou apenas passando para vocês o que está na profecia. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos das cidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. Inclusive, se você está vendo algumas destruições em algumas cidades em pequena proporção, isso é para te mostrar que quando o Senhor vir ajustar contas com a impiedade desse mundo, com os pecadores nos seus pecados, isso aqui é só uma pequena cena, né? Essas cenas que vocês têm visto por aí ultimamente, do que está para ocorrer em toda a terra em um futuro muito próximo, né? Então essas calamidades que agora estão atingindo, derrubando edifícios, tudo isso, está na profecia e vem nos revelando o porquê. Agora, eu quero mostrar para vocês esse outro texto que está no Vida no Campo, né? Que começa falando que não é plano de Deus que moremos na cidade. Em todo o mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Esse texto aqui nos diz o porquê os juízos de Deus vai visitar as cidades e porque essas cidades estão se tornando ímpias. Eu quero mostrar para vocês que a impiedade está muito além de crimes que as pessoas consideram horrendos, né? Como, imagina aí, eu não vou nem falar. Pense num crime que você acha assim, o último crime. Meu Deus, misericórdia, que você fica assim chocadíssimo, né? Pensa aí num crime assim que você fica de cabelo em pé. Pense aí. Então, pois é. Só que para Deus existe crimes e crimes. E segundo o Espírito de Profecia, ele vem mostrando alguns crimes que também têm enchido a taça, ali os limites da misericórdia dele, sabe? E aí, a palavra de Deus começa dizendo que as cidades, ela tem se tornado viveiros de vícios. Eu morei na cidade por alguns anos, e se tem algumas coisas que a gente consegue enxergar, é realmente como o vício ali está no último. São vícios de coisas ilícitas e vícios também de coisas lícitas. Coisas que a lei do homem proíbe, mas também coisas que a lei do homem permite, mas não deixa de ser vício. Inclusive, tem muitas pessoas viciadas em comida, por exemplo. Isso é um vício, né? Que tira o domínio do próprio do homem e o torna ele, e o deixa ele cada vez mais longe de Deus e deixa ele cada vez mais imoral. Bebida alcoólica, fumo, tudo aquilo que destrói o teu templo é um vício para Deus. Então, existem vícios legais, né? Que a lei do homem permite, e existem vícios ilegais. Mas a palavra de Deus está dizendo que as cidades estão se tornando viveiros de vícios, independente se são ilegais ou legais, mas está se tornando viveiros. Por toda parte se vê e se ouve o que é mal. Olha isso, gente. Tanto eu vejo quanto eu escuto mal o tempo todo nas cidades. É assim ou não é? Encontram-se estimulantes à sensualidade e o desregramento, né? Nas cidades hoje em dia, as pessoas, eu acredito que estão realmente uma verdadeira Sodoma. As pessoas hoje, elas não cobrem mais seu corpo, né? Estão fazendo isso, inclusive, de forma intencional, para mostrar para o outro o seu corpo. A sensualidade tomou de conta. E eu vou dizer mais, uma coisa assim incrível que você vai escutar. Não tomou só de conta das cidades, não. Tomou conta das igrejas. Imagina como Deus não está. A sensualidade
tomou de conta, né? Não somente das cidades, mas das igrejas. E se Deus está irado com aquilo que está acontecendo no mundo, com pessoas que nem têm conhecimento disso, imagina para aqueles que têm o conhecimento e estão vivendo nesses pecados, hein? Avoluma assim incessantemente a onda de corrupção e crime. Isso aqui tudo é pecado, gente, corrupção e crime. Cada dia oferece registro de violência, roubos, assassínios, suicídios, crimes inomináveis, tudo isso entrando para um balaio só, hein? Imagina isso. A vida nas cidades é falsa e artificial. E eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, que o Senhor não te convida para fazer parte do mesmo balaio, não, tá? Eu quero te dizer que o Senhor te convida a ser santo. Santidade é o que deve estar escrito aqui, ó, nas nossas testas, segundo a palavra do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós, mesmo nós compreendermos a nossa natureza de pecadores. Nós não podemos viver em pecado acariciado, sabe? Então Deus não nos chama para fazer parte de um só balaio e farinha do mesmo saco. Deus nos chama para sermos santos, separados. Deus nos chama para ser uma nação santa, povo eleito, sacerdócio real. O que isso quer dizer? Deus nos chama para fazer parte do teu reino. E Ele veio para nos dar o exemplo de como nós devemos viver ainda aqui nessa terra. Entende? E Ele nos diz que é possível, né? E Ele nos diz que é possível, que por meio do seu Santo e Bom Espírito, Ele há de realizar em nós o seu querer e o efetuar. Em Cristo podemos todas as coisas. Podemos vencer pecadinhos e pecadãos. Vamos entender isso. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro. Olha aqui. Paixão por ganhar dinheiro também é pecado para Deus, hein? Imagina isso. O redemoinho da excitação e da corrida aos prazeres. Pessoas excitadas atrás de prazeres o tempo todo. Todo tipo de prazer que você puder imaginar. Ostentação, a sede da ostentação. Pecado para Deus que está acumulando a ira dele nessa cidade. Ostentação. Quantas pessoas têm deixado de viver uma vida simples e humilde para viver além daquilo que consegue viver simplesmente por ostentação? Quantas pessoas, né? Eu vivi na cidade, gente, eu sei o que é isso. Diz a profecia que muitos constroem sua casa, uma mais bonita do que a outra, né? Para ostentar um pro outro, carros. Gente do céu, tivemos aqui, né, tanto no YouTube como em toda a internet, um período de influenciadores que estavam levando a grana daqueles pobres sofredores que queriam ter aquela mesma vida de luxo, ostentando carros e mais carros caríssimos, né, viagens luxuantes assim mesmo. Por quê? E aqui eu falo para vocês, é errado ter carro? Não é. É errado fazer viagem? Não é. O que está errado é a ostentação, viver acima daquilo que você consegue, esbanjar os talentos que o Senhor depositou em tuas mãos. O luxo e a extravagância é o que eu acabei de falar. Tudo são forças que nos respeita a maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Você já parou para pensar qual é o verdadeiro desígnio da vida? Foi por sair dos desígnios da vida, o verdadeiro desígnio da vida, que o mundo se encheu de corrupção e que a taça do Senhor está para transbordar. Vamos continuar. Abrem a porta para milhares de males. Sabe tudo isso que eu acabei de ler para vocês? Abre a porta para milhares de males. Estas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Para aqueles que têm filhos, né? Que estão em formação de caráter. Essas coisas tornam quase irresistível para seus filhos, tá? Alguns não resistem, não. Se perdem lá dentro. Vamos continuar. O porquê as cidades ainda têm sido recebidas e visitadas pelos juízos do Senhor. Vamos continuar. Não é plano de Deus, né? Vamos continuar. Outra coisa que nas cidades já saiu do agrado do Senhor. E vamos comentar aqui um pouco. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. As
cidade, para poder a cidade funcionar bem, gente, ela precisa ter ali uma administração centralizada, né? Não é descentralizada, não. É central ali, sabe? Um sistema centralizado, onde tudo que você vai usar está ali dentro daquele sistema. Sistema de água e esgoto, sistema elétrico, sistema de saúde, sistema de educação, sistema de alimentação, tudo contrário àquilo que Deus designou. Então, para poder manter um controle, tem sistema para cada uma dessas áreas. Então, e existe também o sistema trabalhista, né? E aqui dentro do sistema trabalhista entram os sindicatos. E essas coisas pode parecer que promovem a ordem, mas a verdade é que essas coisas não promovem a ordem, essas coisas promovem um controle que é totalmente diferente de ordem. As pessoas estão achando que estão dentro de um sistema, estão vivendo em ordem, mas não é. Estão sendo controladas sem perceber. Sem perceber, estão comendo a comida que não deveria comer por controle. Sem perceber, estão bebendo água de esgoto, né? Que a água da cidade é água reaproveitada. Você sabe disso, né? Que a água de esgoto é reaproveitada. Muitos que estão nas cidades estão num sistema trabalhista onde estão sendo mais controlados do que vivendo a ordem. Porque a ordem é diferente de controle. Então, esse sistema de centralização nas cidades, ele é um sistema... Eu tenho um vídeo, uma irmã tem me pedido aqui, né? Um vídeo sobre o sistema, né? Em breve, irmã. Eu vou dar uma palhinha aqui, mas em breve eu vou trazer um vídeo sobre o sistema para vocês, né? Então, a palavra de Deus nos diz que essas cidades têm se tornado cada vez mais difíceis, né? Pelos monopólios, sindicatos, greves. Alguém aí se lembra da greve dos caminhoneiros? Então, né, na greve dos caminhoneiros, antes da pandemia, eu estava nas cidades. Na greve dos caminhoneiros, eu me lembro que para abastecer a moto, tinha moto, né? A gente tinha moto. A gente precisou pegar galões para enfrentar uma fila de carros, que eu acho que tinha mais de uns 50 carros na nossa frente para a gente se locomover, porque tinha acabado a gasolina. Foi um caos. E alguns caminhoneiros que entraram em greves, eles têm os sindicatos que defendem cada classe. Você sabe, né, que existe o sindicato trabalhista para isso, para aquilo, para cada área. E tinha o sindicato que estava ali apoiando os caminhoneiros, porque eles queriam uma melhoria de ser reconhecidos na sua profissão. Só que, olha até onde vai esse sistema de controle. Um dos caminhoneiros estava viajando, fazendo seu serviço, e ele chega e tem alguns caminhoneiros, que cada caminhoneiro, olha a estratégia, de novo, uma estratégia militar que eu já falei para vocês, que é dos tempos bíblicos. Sempre que vai acontecer algum evento muito importante na grande cidade, né, quem é militar aí vai entender o que eu estou falando. É sempre quando vai acontecer esse tipo de coisa, o que acontece? É colocado nas saídas das cidades, ali, campos de concentração mesmo, pessoas ali para poder ficar atento ao que vai acontecer. Algo referente a isso é na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, onde vai ser sediado, por exemplo, toda a equipe de segurança ali, inclusive o exército, as forças armadas, vão para determinados lugares onde poderia ocorrer coisas, né, para poder manter aquele lugar mais seguro. Entende? Então, no período dos caminhoneiros, os caminhoneiros pegaram a mesma estratégia. Mas será que isso veio deles? Com certeza não. Eles têm uma equipe ali que trabalham, estrategiando, os sindicatos estão ali para controlar. E qual foi a estratégia deles? Vai para as cidades e as principais vias e fecha essas vias. Assim também foi na pandemia. Fecharam-se as vias. E assim também eu creio que vai acontecer, né? Nada é novo embaixo do céu. Quando vier a marca da besta, fecha-se as vias, né? Então, isso aqui é eu que tô falando, tá, gente? É sobre fechar as vias. Mas isso é baseado em estratégias de guerra, realmente. E os caminhoneiros, no período que houve a greve, que eles estavam reivindicando um direito de melhoria para suas classes, foram para as maiores vias, né? As vias federais,
e fecharam essas vias. Para quê? Para que outras pessoas não passassem, caminhoneiros não passassem com as suas cargas para poder levar suprimento para as cidades, comida. Sabe o que aconteceu, gente? A primeira coisa que eles tentam tirar da cidade é comida e combustível. Sabe disso, né? Então tentaram tirar comida e combustível. E teve um caminhoneiro que estava cansado, exausto, coitado, nem sabia direito das coisas. E ele não quis ficar ali fechado com aqueles caminhoneiros que estavam fechando, né? Junto com seus sindicatos. E ele quis ir embora, tadinho. Ele quis ir embora. E quando ele avançou, né? E passou ali daquela barreira, porque ele queria ir embora, queria descansar. Isso passou até no jornal da época. Os outros companheiros da sua mesma classe trabalhista fizeram o quê? Tiraram a vida do pobre caminhoneiro que estava cansado e só queria ir para casa descansar. Entende isso? Tiraram a vida de um companheiro de trabalho da própria classe. Por quê? Porque não pensava igual eles, porque não queria estar ali com eles, só queria ir para o seu lar. E esse tipo de coisas, né, foram, dizer assim, defendidas, né, pela sua própria classe. Isso é terrível, gente. Essas coisas são terríveis. Então, a todo custo querem manter não uma ordem, mas um controle. E para Deus, isso é tirar livre-arbítrio. Para Deus, isso é tirar liberdade de consciência também, nas mínimas coisas. Tem gente que acredita que tirar liberdade de consciência é só no decreto. Não, liberdade de consciência são em pequenas coisas. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair das cidades torna-se uma necessidade para muitas famílias. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Olha, outro motivo dos quais Deus quer que seu povo saia das cidades. Por quê? Porque o ambiente das cidades tem sido um perigo para a saúde. Está constantemente sujeito a contato a doenças, prevalência do ar viciado, água. Duas coisas quando vocês forem para o campo, que pela graça de Deus eu acredito que você vai para o campo. Então, duas coisas que vocês vão sentir assim, duas não, três coisas. Uma grande diferença, água, comida e o ar. Gente, é muito diferente. As habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição, o Senhor vem falando. As calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos, Deus está mostrando o que vai acontecer toda a terra. Eu já até li esse texto, né? E Deus vem. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão, presta atenção nesses pontinhos, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Todo mundo será advertido de que existe um Deus que demonstrará sua autoridade divina. Seus invisíveis instrumentos ocasionarão destruição, devastação e morte. Todas as riquezas acumuladas serão como nada. Muita gente está nas cidades acumulando coisas, mais coisas, casas e mais casas. E aí sabe o que vem? Mas por que vem a destruição? Porque aquilo ali era só alimento de orgulho, de ego, de muita coisa ruim. Não sei se vocês assistiram recentemente, né? Houve uma catástrofe natural aqui no Brasil. E uma família, e não ficou um prédio, não ficou uma coisa assim nessa cidade que não fosse derrubada. E eu vi o testemunho que a mídia não está mostrando de um casal que morava em casa de taiba, gente, de madeira. E o Senhor os protegeu. Mas a grande diferença na vida desse casal era o temor verdadeiramente ao Senhor. Provavelmente não era alguém que só professava de boca, sabe? Mas era alguém que realmente tinha uma fé em Cristo. E aí a palavra continua dizendo: sobrevirão calamidades, as mais terríveis, totalmente imprevistas. E essas destruições seguirão umas à outra. Então, Val, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que a profecia está falando que essas calamidades não vão parar. Vão continuar. Se atentarem para as advertências que Deus tem feito e as igrejas se arrependerem, apegando-se
novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Então, gente, Deus está visitando. E é como eu falei, as igrejas, em um sentido total da palavra, falharam. E Deus disse que essas igrejas, elas precisam fazer um conserto, precisa se apegar. E hoje, quando eu falo de igreja, eu falo para nós olhar para nós mesmos como pessoas, como o templo do Senhor, né? Vamos olhar para nós mesmos, porque um templo de pau e pedra sem eu e sem você é apenas algo de pau e pedra, né? Para nada serve, vai ser destruído quando o Senhor vir purificar aqui. Então, o verdadeiro templo do Senhor somos nós. Então, gente, mas se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho em que está do andar, desrespeitando a lei de Deus, apresentando falsidades diante do povo, Deus permitirá que sofram as calamidades para que despertem. Para que essas calamidades, gente? Para que despertem, porque uma falsidade atrás da outra tem sido apresentada. O povo tem aprendido a correr atrás de mamon e não de santidade, não tem buscado Cristo. O Senhor não rejeitará repetidamente os transgressores. Deus é bom, Deus é longânimo. Nem destruirá nações inteiras, mas ele castigará cidades e lugares onde os homens se houverem entregado inteiramente aos instrumentos satânicos. Né? Às vezes a pessoa está totalmente entregue ao orgulho, egoísmo, instrumentos, né? Entregues às suas idolatrias. E o Senhor, ele não destrói ninguém de vez, sabe, gente? Mas o Senhor, ele alerta e ele permite muitas vezes a dor, o sofrimento, para que muitos acordem. As cidades nas nações serão tratadas rigorosamente. Ai, garganta. Contudo, não serão castigadas com extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando a ira para o dia do furor. Misericórdia. Mas louvado seja Deus, porque tem muita gente que vai acordar, mediante até mesmo esses sofrimentos, irão acordar. Muitas pessoas serão salvas, né, e acordarão para a sua real situação, porque esses eventos, essas catástrofes, mostram o quão nada é nossa força, o quão pequenos somos sem Deus. A iminência do juízo de Deus, há razões de não devermos construir nas cidades, né? O Senhor diz para nós que há razões porque nós não devemos construir nas cidades. Se você hoje, meu irmão, tem condição e está construindo na cidade, faça isso mais não. Busque construir no campo. A palavra do Senhor diz que aqueles que são empreendedores, há empreendimentos para o campo também, né? Como povo de Deus, se empreendêssemos no campo, seria muito melhor e muito mais lucrativo do que os empreendimentos hoje nas cidades. Aqueles irmãos que têm condições financeiras, né, que são empresários, comecem a empreender no campo. É uma ótima forma, diz o Senhor, de ajudar aqueles irmãos que têm menos condições, né, de ir para o campo. Então eles trabalhariam no campo, teriam uma moradia no campo e ainda trabalhariam para aquele que estaria construindo, né, com indústrias alimentícias, com gráficas, que mais que a palavra do Senhor diz, com sanatórios que são clínicas de saúde, né? Aqueles que têm condições financeiras, que têm o dom de administrar negócios, pode desenvolver um negócio para o reino no campo. E hoje nós estamos, até o fechamento da Porta da Graça, nós estamos vivendo numa era digital, sabe? Que você pode alcançar muitas pessoas, que você consegue fazer entregas, né? Você aqui, que, por exemplo, vocês veem aí os correios, né? Fazem entregas para longos lugares, longas distâncias. Hoje já se consegue fazer entregas para outros países com um valor baixo, um valor bem mais em conta, né? Nessa distribuição de insumos, de mercadorias. Então, quando a gente vai fazer algumas viagens, eu acho muito bonito aqueles aviões dos Correios, né? Todo amarelinho, fazendo entregas. E o Senhor, nós estamos vivendo numa era que, se o povo de Deus resolvesse usar de inteligência, tanto prosperariam financeiramente,
para a causa do reino, como também ajudariam, prosperariam também espiritualmente, né, porque estariam em um ambiente melhor, como também além de prosperar, ajudariam seus irmãos de menos condições financeiras e iriam para o campo e levariam esses irmãos e ainda ajudariam esses irmãos ter dignidade em trabalhando no campo. Entende? Existem muitas formas. Alguns irmãos entraram em contato comigo pedindo para mim poder desenvolver algum projeto sobre fazer comunidades. Irmãos, quero ser bem honesta com vocês. Até o momento que eu tenho estudado a profecia, eu tenho 3 anos no campo, onde a maior parte do meu tempo é dedicada ao estudo da palavra. Nesse período, até hoje, eu ainda não consegui identificar em nenhum momento o apoio do Senhor em fazer comunidades, né? Muitos usam, inclusive, o texto de que muitos estariam em grupos. Só que nesse período, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que será quando os anjos do Senhor nos recolher e nos colocar em lugares desolados, onde nosso pão e nossa água serão certos, porque o próprio Senhor vai nos suprir, e é o Senhor que vai nos ajuntar, para que vivamos ali sim em comunidades. Mas antes de que isso venha acontecer, o Senhor tem uma missão para nós, e a missão para nós é para que a verdade presente alcance outros lugares. Muitos hoje podem dizer assim, não, mas todo lugar tem adventista do 7º dia. Sim, só que a verdade presente, como é em Cristo Jesus, não está em todos os lugares. Inclusive, muitos do nosso povo têm perdido o conhecimento da profecia. Então, hoje, nós precisamos fazer, inclusive, um trabalho de buscar as ovelhas perdidas na casa de Israel, né? Como o próprio Deus falou, Jesus deu a ordem aos discípulos. Primeiro, vá as ovelhas perdidas à casa de Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que nós aceitamos a Cristo e aceitamos o sábado ali, os 10 mandamentos, estamos perdidos ali dentro por falta de conhecimento da profecia. Então o Senhor quer que nós também ensinemos aqueles que ainda não têm esse conhecimento, que se diz nossos irmãos. Então eu estive nessa condição de não conhecer as profecias como elas são. Então nós precisamos pregar para que nossos irmãos acordem. Então nem todos os lugares estão evangelizados conforme a ordem evangélica que Deus pede. A ordem evangélica conforme Deus pede, infelizmente não alcançou. Então a palavra de Deus diz que enquanto houver lugares que não estão advertidos, enquanto houver lugares que não têm esse conhecimento da profecia como foi deixada, nós precisamos nos espalhar, né? 2 famílias, eu já vi algumas pessoas falando 3, mas eu particularmente vi 2, onde vocês possam, se você tiver algum texto que diz, agora, antes do fechamento da Porta da Graça, faça comunidade, tal, eis-me aqui. Mas, no momento eu não posso, então eu não quero também entrar no desagrado do Senhor. Então eu vou fazer as coisas até onde a minha consciência me permite. Eu não quero entrar no desagrado do Senhor não, tá? Eu já fui muito longe em abandonar coisas, conforme o Senhor me pede para mim voltar atrás agora. Então, eu quero dizer para os irmãos, sim, que eu estou trabalhando em alguns projetos que precisam estar de harmonia com a mensagem do Senhor para, sim, facilitar a sua ida para o campo. Estou, sim, trabalhando em projetos que vai facilitar o teu preparo, inclusive da ida para o campo. Antes de ir para o campo, você precisa se preparar para isso também. Estou trabalhando nisso. Então, meus irmãos, eu vejo a urgência disso. Eu vejo que há muitos meios de muitos que não têm condições financeiras irem para o campo. Existem meios, sim, mas precisamos fazer conforme o Senhor nos pede. Porque se nós desviarmos 1 daquilo que o Senhor nos pede, nós podemos cair no desagrado dele. E muitos irão estar perdidos mesmo no campo. Tomem cuidado com isso. Então, eu quero dizer mais uma vez para vocês, se você me acompanha, se você confia na mensagem que eu trago aqui, eu tive 2 anos, eu tenho uma formação em negócios imobiliários, né? Sobre imóveis, documentação, um monte de coisa. Minha vida toda, né, minha infância toda, a adolescência foi no campo. Eu tenho muito conhecimento a respeito do campo. Isso não é soberba, né? Eu falo para a honra e glória de Deus, mas eu tenho, porque eu vivi essa experiência, que eu quero usá-la, tanto as minhas experiências quanto as minhas formações, para ajudá-los sim a ir para o campo. Mas eu quero fazer conforme a vontade do Senhor, né? Não adianta me pedir para fazer aquilo que vai além daquilo que eu vejo não está escrito. Não poderei crucificar minha consciência, sabe? Não farei isso. Então, gente,
Mas não quer dizer que não vou trabalhar nesse sentido de ajudá-los, de usar toda a influência que eu tenho aqui com vocês, né, para poder ajudar os nossos irmãos irem para o campo de forma ordenada, conforme o Senhor pede. E o Senhor, ele tem trabalhado nessas cidades, né, e permitido muitas vezes que o inimigo as toque. Tem permitido muitas vezes que os próprios anjos dele as toquem para salvar aquelas almas que ainda têm chance de salvação, que ainda estão propícias a receber o Espírito do Senhor. Porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo e arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando para a ira do dia do furor. Há razões de não devermos construir na cidade, gente. Existem razões. Olha nesse decorrer desse estudo, tanta coisa que eu já falei, o tanto de razão. Saúde, família, influência, juízos do Senhor, preparo para o tempo de crise. Olha o tanto de razão que nós temos para não construir nas cidades hoje. Sobre essas cidades devem logo vir os juízos de Deus. Está próximo o tempo em que as cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos dos juízos vindouros. É só os adventistas? Não, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Todos devem ser advertidos. Deus ama todos. E Deus quer salvar todos. Deus não se alegra na morte de ninguém que esteja em pecado. Pelo contrário, ele se alegra no arrependimento. Então essa mensagem é para todos. Se o povo de Deus tivesse o senso da destruição iminente de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Os anjos destruidores enviados de Deus estavam atuando. Essa mensagem aqui vem mostrando um contexto. E eu só trouxe ela aqui para vocês verem que também tem anjos destruidores enviados da parte de Deus, que podem também fazer obra de destruição, porque tem muita gente que não acredita nisso. As cidades, elas é um perigo para aqueles que nelas permanecem desnecessariamente. E eu quero focar aqui nessa palavra, desnecessariamente. Tem muita gente que está na cidade não porque gostaria de estar. Tem muita gente que está na cidade não de forma desnecessária, mas porque realmente não tem condição de ir para o campo. Realmente porque não tem outro meio de ir. Não conseguiriam. Essas pessoas estão na cidade de forma desnecessária? Não. E o perigo é de quem está ali de forma desnecessária. Muitas pessoas têm condições de ir para o campo, têm condições de fazer projetos, têm força para trabalhar na roça, né? Mas ainda assim preferem estar ali. E para esses é o perigo. Porque esses estão ali por rebeldia. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. E cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem pondo em perigo a salvação da sua alma. Então, gente, até aqui eu li esses textos para vocês. E eu quero agora falar para vocês o restinho do texto sobre essas cidades que foram visitadas com juízos, que eu falei para vocês que eu falaria no final da frase, falaria no final do nosso estudo. O Senhor tem uma mensagem para nós que diz assim, que foi lá no começo, que eu falei para vocês, que quando uma cidade é destruída, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância. Quando uma cidade é destruída, não acho que aquilo ali é sem importância, não. Deus está querendo falar alguma coisa a respeito daquilo ali. Então, preste atenção. E agora eu quero revelar para vocês o restante do texto. E pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessa mesma cidade destruída. Olha como é que o povo está com o coração nas coisas, né? Tem muita gente que, quando uma cidade dessas é destruída, gente, o que acontece? As pessoas entram em desespero, as coisas caem em desvalorização monetária, né? O dinheiro, né? Então, aquela cidade vai precisar ser reconstruída. Então, provavelmente, muitas coisas serão vendidas, eu diria há muito tempo atrás, a preço de banana, muito baratinho. Então, muitas pessoas vão ver ali como uma oportunidade de investimento naquela cidade que acabou de ser destruída. Só que o Senhor Deus nos diz que nós não devemos pensar que aquilo ali que aconteceu foi uma coisa de pequena importância. E pensar que, se surgir uma ocasião favorável,
Os lotes lá vai ser vendido baratinho. Poderão construir casas para si nessa mesma cidade destruída. Não está no favor do Senhor. Então, quando uma cidade for destruída, meu irmão e minha irmã, quando uma cidade for destruída, quando os juízos de Deus estiver visitando certas cidades, né? Fiquem atentos. Porque se você é filho de Deus e mora dentro dessa cidade, não reconstrua nela. Tudo aquilo que o Senhor trazer de volta para a tua mão, busque reconstruir em outro lugar. De preferência, em um pedacinho de terra afastado de uma cidade. Vá para o campo. Se for para reconstruir a tua vida, não reconstrua no lugar que já foi destruído não, tá? É uma orientação do Senhor. Não usem daquele, porque quando uma cidade é destruída, não deve ser olhado como algo de mera falta de importância, não. Teve um recado ali. E é isso, não sou eu que estou falando, a própria profecia nos diz. A palavra do Senhor também nos alerta sobre isso. Quando Sodoma foi destruída, teve um propósito para ela ter sido destruída, tá? Quero ler um outro texto para vocês, ver se eu marquei mais algum para a gente concluir. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, que quando é retirada a mão de Deus, que restringe o destruidor, começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. O Senhor faz advertências aos habitantes da terra, que como no incêndio de Chicago e nos de... Aí vem falando das cidades ali, né? De Londres, Nova York. Aquilo ali era uma advertência para nós. Que à medida que essa cidade... Isso aqui aconteceu no período de Ellen White, no ano de 1897. Então, naquele mesmo período que aconteceu aquilo, ela disse que se intensificaria no fim. E quanto mais ímpia se tornassem os lugares, mais destruição aconteceria. E quando ocorressem essas destruições, que os filhos de Deus não construíssem ali de volta naquela cidade destruída. Sabe? Não construa de volta ali, porque o Senhor tem uma lição para ali. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado há de ser abalado, e não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Aqui esse texto ele é muito revelador. Os juízos, eles serão à medida da iniquidade das pessoas. Porque a cidade ela é destruída, não porque a cidade em si é ruim, os prédios são ruins. Mas, na verdade, é a mesma coisa que acontece com a igreja. Na verdade, é os seus habitantes. O pecado não está num determinado lugar, o pecado está em pessoas, entende? Então, são as pessoas que estão atraindo os juízos de Deus para ali, entenderam? Por isso que as pessoas precisam ser advertidas de seus pecados, para que elas se convertam aos caminhos do Senhor. E mais uma vez, o outro texto continua, né? Está próximo o tempo em que as grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos seus juízos vindouros. O Senhor, ele bate nessa tecla, né, de que as cidades serão destruídas, de que nós devemos avisar as pessoas e que quando uma cidade for destruída, nós não podemos investir novamente e construir naquela cidade destruída. Ficou aqui o nosso estudo de hoje, né? Para você que ainda está na cidade, mas irmã, eu não tenho meios de sair. Eu quero dizer para vocês que assim como o testemunho que eu vi daquele casal que morava em casa de taipas no meio do ciclone, foram pessoas que foram protegidas pelo Senhor. A senhorinha disse que pegou a Bíblia e falou: Senhor, se nós somos o teu povo e fazemos a tua vontade, estamos no teu agrado, por favor, Senhor, nos proteja. Ela reivindicou justiça, porque ela sabe que naquilo que ela tinha conhecimento, ela estava vivendo. E o Senhor a protegeu, né? Então, se você, meu irmão, está na cidade, não tem condição de ir para o campo, saiba que mesmo que essas cidades venham ser visitadas, o Senhor também tem um texto na profecia, não separei ele aqui, mas se eu achar eu vou colocar, que diz que em muitos lugares o Senhor ainda está segurando a sua ira por causa dos poucos fiéis que ainda estão nesses lugares. Então, meu irmão, seja fiel, porque o fiel, ele tem a cobertura do Senhor. O Senhor protege embaixo das suas asas. Então, mesmo que você esteja na cidade, se você é alguém que está aí, não porque está desnecessariamente, mas porque as suas circunstâncias não permitem sair neste momento, saiba que o
você precisa estar debaixo da cobertura do Senhor. Você precisa estar em obediência à sua palavra, buscando a Cristo todos os dias, para que você esteja no agrado dele, porque terrível coisa é estar no desagrado do Senhor. Gente, eu vou deixar aqui o meu tchau para vocês. Quero falar para vocês que eu estou muito grata por algumas pessoas que têm colaborado com o ministério com suas pequenas quantias, né? Graças a Deus, muitas pessoas, eu sei que muitos estão dando de coração aquele pouco que tem, e é esse o que Deus realmente se agrada do Senhor, né? Aquela oferta dada de coração. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que ouviu aqui, né? Eu ainda estou com a campanha para comprar um material melhor para poder fazer os vídeos, né? Um equipamento melhor. Vou deixar aqui o QR Code. Desde já fica a minha gratidão àquelas pessoas que têm ajudado. Saiba que esse pouco vai fazer grande diferença no montante final, tá bom? Que o Senhor os abençoe. E tá aqui ainda. Ah, pessoal, também quero pedir para vocês que orem uns pelos outros que aqui estão, né, para que nós possamos ir para o campo e nos preparar, que o Senhor nos conceda essa graça, para que possamos estar preparados quando a desolação da destruição vier ao mundo, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau. Eu só levantei para cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós. No meio do caos, um milagre. Um casal no Paraná viu a fúria de um tornado varrer a cidade, mas não a sua fé. Enquanto casas de tijolos eram desmanteladas, uma casinha simples, de madeira, permaneceu de pé. Por quê? A resposta está em um detalhe, sabe qual é? Prepare-se para ouvir. Não, hora antes de acontecer, eu estava aqui fora, aliás. Ele estava limpando tudo aqui, que estava bonito, carpinho. Daí quando eu vi, já estava dando as garoas. Aí quando eu falei, ela estava no banheiro, eu corri. Falei, de repente já começou a tornação assim, ó, e levantar e a cobertura vinha assim. E daí quando eu tentei se jogar para querer para fora, já quando a porta veio de porta, me jogou de volta aqui, de volta tá aí, eu levei essa daqui, ó. Acabou se machucando. Daí sim. Aí não pude mais sair de lá dentro. Fiquei eu e ela lá pra dentro do banheiro, lá trancada lá. Não, eu saí do banheiro. Já tinha saído. Eu saí, daí tava aquele redemoinho assim. Quando eu saí no canto do balcão do armário, era que tá ali, na porta do quarto, pra mim ir pro quarto, colocar roupa, e eu não achava pro escuro, mas eu fui em cima da Bíblia que tava ali. Eu só levantei pra cima a Bíblia e falei com Deus, meu Deus, se nós somos fiel com o Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, o Senhor hoje cuidou de nós, você está cuidando pus, olha. Fiquemos, vamos dormir, dormimos, deitemos na cama, dormimos 3 horas até amanhecer. E como é que foi quando vocês acordaram de noite, você viu que a cidade inteira tinha sido destruída? Não, mas nós já estava acordado. Não, eu vi o tudo daqui as mulheres gritando, gente correndo pra vir pra baixo. Aqui tava cheio, daí cheio. O povo, uns gritavam desesperados, né, entendeu? E pra baixo tinha de patrulhar, de corredor de vidro, de laranjeira, tudo aqui pra clarear, mas nós tudo aqui tava no escuro, tudo correndo. Ambulância e tudo. Mas nós aqui já tava... E nós estávamos olhando eles. Nós olhando lá dentro da casa, eles não enxergavam daí nós. A polícia veio dali, pensou que nós saímos, que não podia sair depois, né? Aliás, vinha ali só... E daí lá trancou lá pra trás também, caiu o pé de manga, tudo. Só. Tá e daí, não, porque pensou que nós já estávamos mortos lá dentro, mano. Mas na verdade, Deus que protegeu nós ali. E fiquemos ali por baixo ali, mas só que tudo... Não, a gente só tem que agradecer muito.